Bom dia a todos, estão me ouvindo? Bom, nós iremos iniciar nossa palestra, hoje, sobre os requisitos, de segurança alimentar. Sejam bem-vindos. Meu nome é Priscila, sou consultora da Brizotti, formada em nutrição. Sou auditora em segurança de alimentos, onde eu faço auditorias de segunda parte, auditorias de fornecedores em segurança alimentar nos requisitos Global Markets, checklists do Wikibold, Hershey's, Carrefour, Walmart, pela empresa DNVGL. Também sou auditora líder pela APSER, em segurança alimentar, FSC 22000. Sou formada em PsiquiAI do programa FISMA, Segurança de Alimentos. 7 anos de experiência em implementação do sistema de gestão e mais de 700 horas em auditorias relacionadas à segurança da qualidade e segurança alimentar, ok? Bom, a Brizotti Consultoria Treinamento, ela fica em Bauru. Então, caso vocês precisem, aí nós temos treinamentos, auditorias, e hoje vamos estar aí seguindo com vocês com a palestra. Bom, hoje a gente vai falar sobre um sistema de gestão de segurança dos alimentos e eu começo com os temas que eu vou abordar, agora na manhã com vocês, que é para como que eu devo escolher uma norma. Hoje em dia as empresas têm muita dificuldade na segurança de alimentos, em que norma que eu vou escolher, qual é a norma melhor, qual que se encaixa melhor. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje das normas de segurança de alimentos, tá? Quais são as etapas para implementar cada uma delas, tá? A gente não vai se aprofundar muito, mas para vocês terem uma noção o que cada uma pede. Também os benefícios que cada norma acaba trazendo aí dentro da empresa, as exigências, claro, que a empresa deve ter, ela deve cumprir para que ela consiga ter a certificação, e o mais importante, a certificação. Então, assim, a gente vai falar um pouquinho aí como ocorre nas normas o processo de certificação, ok? Bom, escolhendo uma norma. Bom, hoje em dia, com a demanda, hoje cada vez mais aí a globalização e a questão de segurança alimentar, cada vez mais há uma cobrança muito grande de segurança de alimentos. E eu escolhi aqui as normas reconhecidas pelo GFSAI, onde são requisitos, o processo de homologação de fornecedores. Tá? São normas que foram elaboradas por várias indústrias de alimentos, onde eles se juntaram, e aí eles foram fazendo os estudos e foram elaborando e reconhecendo essas normas. Tá? A GFSAI é uma entidade sem fins lucrativos, criada para promover a segurança dos alimentos globalmente. E quem faz parte de tudo isso, são as grandes empresas do varejo. Então, a Carrefour, o Walmart, Unilever, muitas, Coca-Cola. Então, todos eles participaram da elaboração dessas normas do GFSAI e reconheceram essas normas como segurança de alimentos. Tá? Bom, hoje eu vou começar com um esquema, que é muito utilizado, que é o processo de certificação da BRC, da implementação, uma norma desenvolvida e publicada em 98, e ela está na sua 7ª edição. O escopo dessa norma são requisitos para a produção de produtos alimentícios processados, preparação de produtos primários, fornecidos como produtos com a marca de varejista, produtos alimentícios com marcas e alimentos ou ingredientes para o uso da empresa de serviço de alimentos, restaurantes e fabricantes de alimentos. Tá? Então, é uma norma que qualquer indústria de alimentos consegue implementar, tá? E é reconhecida. Uma indústria de alimento hoje, que ela faz marca própria, faz uma marca fabrica para uma marca de grande nome, de grande rede, quem faz a marca do Carrefour, do Pão de Açúcar ou do Walmart, essa indústria ela pode ter a certificação da BRC e eles também reconhecem essa certificação. Bom, outro também que nós vamos falar um pouquinho é a IFS, também outra norma de padrão alimentar, onde também os fabricantes de alimentos podem estar implementando ela,
tá? É o foco, né, na questão de segurança de alimentos e qualidade dos processos e produtos, que é muito importante. E as empresas de processamento, empresas que embalam produto solto também. Então, vocês veem que essas normas todas não é só a indústria onde eu faço a transformação do produto, né? Onde eu embalo também um produto já pronto, eu posso também estar utilizando, implementando essas normas. Tá? A IFS Food, ela aplica quando os produtos processados ou quando há risco de contaminação, né, produtos durante a embalagem primária, então eu posso ter essa implementação dessa norma, né? O padrão é importante para todos os fabricantes de alimentos, né, especialmente para aqueles que produzem, né, na rede privada, pois contém muitos requisitos relacionados com conformidade e especificação do cliente. Né? Então, a indústria que ela tem um cliente específico, hoje tem algumas indústrias que elas acabam não trabalhando só com a marca dela, ou às vezes ela nem tem marca. Ela tem todo um processo de fabricação onde o cliente dela que fala como ele quer que faça o produto dele, ele tem especificação própria, e aí essa indústria ela só faz de acordo com o que o cliente pede. Então, essa indústria aí, ela também ela pode ter uma certificação de IFS tranquilamente. Bom, outra também, né, a mais conhecida, eu acredito, hoje aqui no Brasil, é a norma FSC 22000. É uma norma que ela vem entrando cada vez mais, as indústrias acabam aderindo muito mais a ela, né? Acho que a questão até de facilidade, de entender. Tem muitas empresas que elas começaram com o sistema de gestão com o ISO 9001, né? Então, a ISO 9000, ela já vem com todos os requisitos, né, de gestão da qualidade, mapeamento de processo. E a FSC 22, né, ela tem a norma ISO 22000, que ela é muito parecida. Né? Então, ela vem caminhando junto. Então, essa parte de sistema de gestão, ela é bem presente dentro do FSC 22000. Tá? É uma norma que agora, ela está recente, a versão dela, 21 de julho de 2017, né? Publicou a última revisão da versão 4.1, então a gente vai falar também um pouquinho aí dessa nova versão. Né, e onde os principais pontos a seguir, né, é o requisito da supervisão do pessoal, requisito muito forte que entrou na 4.1, o Food Defense e o Food Fraud, né, isso a gente não pode deixar de falar, porque é uma coisa que antigamente a gente não se via muito falar, né, na questão de segurança, risco de sabotagem, né, como que eu vou lidar com essa situação, né, as empresas com cerca aberta, um portão, né, assim, não se preocupava, até com as próprias pessoas dentro, né, da empresa, meus funcionários são antigos, estão há mais de 20 anos comigo, então eu nunca vou ter esse problema. Mas hoje, cada vez mais, aí, a gente vê essa preocupação, né, em como que a empresa consegue demonstrar que ela tem todo esse cuidado, né, de não deixar, né, que esse alimento seja contaminado. Então, a gente vai falar um pouquinho aí do Food Defense e do Food Fraud, né? O Food Defense, esse requisito, deixa eu só colocar aqui. Esse requisito do Food Defense, né? Então, onde a empresa deve demonstrar que ela consegue ter toda a parte de segurança dela, de alimentos, onde não vai entrar nenhum estranho na empresa, e ela consegue demonstrar todo esse controle de acesso, né, a entrada da empresa, e também o controle se caso esse alimento seja sabotado dentro da empresa. Né? Então, assim, um funcionário, um colaborador ali, mal intencionado, ele tenta colocar alguma coisa no meu produto. Então, a empresa ela tem que ter olhado quais são as facilidades que eles têm, né, e como que a empresa consegue identificar se caso tiver um risco de sabotagem. Então, isso é muito sério, porque faz com que a empresa ela comece a estudar um pouquinho mais o seu ponto frágil. Né? Olhar para o seu processo e falar, nossa, eu sou frágil aqui, eu estou frágil aqui, eu preciso monitorar mais, eu preciso colocar uma câmera aqui, né, monitorando, eu preciso ter um controle maior no meu produto final ali para não deixar chegar no meu cliente. Então, são algumas coisas que a empresa tem que demonstrar. E a prevenção à fraude, né? A gente já ouviu falar muito na questão de fraude no leite, fraude, né? E aí, cada vez mais, hoje, as indústrias elas têm que conseguir demonstrar que tanto os seus fornecedores não vão fraudar, né?
e ela também tem todos os sistemas e tudo isso que ela também não frauda. Então, é uma coisa que cada vez mais a gente tem que pensar nisso. Né? Outra coisa também é o requisito de gestão de alergênicos, né? A gestão de alergênico é uma coisa muito séria, cada vez mais. Hoje em dia a gente tem que estar se preocupando, então, quais são os alimentos alergênicos que eu tenho dentro da minha planta e que ele pode dar uma contaminação cruzada ou eu posso estar contaminando, né? Hoje em dia a gente fala muito de ler o rótulo, tem que pôr no rótulo, tem que colocar. Então, olhar muito bem para os produtos que vocês utilizam, né? Se ele não tem uma contaminação cruzada também com um outro equipamento e eu não estou colocando isso no meu rótulo, né? Às vezes eu utilizo de alguma coisa e não está no rótulo. Então, alergênico é uma coisa hoje que a gente tem que pensar os cuidados, monitoramentos, validações, né? Às vezes eu uso o mesmo equipamento para passar linhas com vários tipos de alergênico. Então, como que eu faço essa limpeza? Como eu faço essa higienização, né? Então, isso daí a gente tem que olhar muito profundo. Então, essa norma FSC 22, ela vai olhando bem esses requisitos. Tá? E o monitoramento ambiental microbiológico, né? A gente tem esse cuidado também com o alimento, qual é o ambiente que ele está, né? Se é favorável ou não, né? Uma alteração, uma características. Então, tudo isso vem na FSC 22, na nova versão. Bom, eu vou falar um pouquinho das etapas de implementação, tá? A gente sabem que a palestra a gente vai falar um pouco de cada coisa, a gente não consegue se aprofundar muito, mas assim, depois no final nós vamos ter o chat e aí a gente pode tirar algumas dúvidas, mas é mais para falar para vocês o que fala cada uma dessas normas, tá? Bom, o pilares de BRC, qualidade, legalidade e segurança de alimentos, né? Coisas importantes, onde a empresa ela tem que demonstrar todo o seu sistema de gestão, né, dos requisitos de qualidade. Outro sistema de legalidade, né? Então, assim, a empresa hoje, para atender não só a norma, ela tem que estar atendendo toda a parte de legislação, né, os seus requisitos obrigatórios aí, tanto a sua legislação do seu segmento, do cliente também, ter esse cuidado, né, em questão de quais são as exigências para o meu cliente. A segurança de alimentos, né? Então, a minha implementação do BPF, do HCCP, eu ter toda essa implementação, essa validação, né? Então, os pilares do BRC é esse, ok? Bom, da implementação, né, o que se espera de uma norma global de segurança alimentar é que exige o desenvolvimento do plano de segurança alimentar de acordo com a PCC. Bom, o APCC, como vocês sabem, ele é uma regra básica para toda a indústria de alimentos, né? Então, onde eu consigo identificar, eu levanto o meu processo, identifico quais são os perigos por processo, controlo eles, monitoro eles, identifico onde é o crítico, né? Monitoro mais ele para que não tenha esse desvio, né? E o que é mais importante, é uma norma de segurança alimentar onde eu tenho que demonstrar o tempo todo que eu consigo controlar desde a entrada até a saída, tá? Não que vá chegar no meu cliente. Eu tenho que conseguir fazer tudo isso durante o processo, ok? Então, é uma norma que ela acaba tentando em todas as normas de sistema de gestão. E aí, essa norma global, né, nós temos aí que ter o compromisso da diretoria, cada vez mais vem se puxando em todas as normas, né, o envolvimento da alta direção, então a gente conseguir enxergar e ver aonde eles estão envolvidos, porque muitas vezes a gente acaba vendo que a equipe da qualidade, a equipe abraça toda a causa, né, e eles que vão implementando tudo, mas eles precisam desse apoio, eles precisam que a alta direção o apoie, né, em questão de uma implementação, uma melhoria na empresa, né, então uma questão estrutural é muito vista isso também, que a gente consegue enxergar, né, está tendo investimento, né, porque a qualidade não vai fazer isso, então você vê que está tendo investimento, o envolvimento, reuniões, né, participação de reunião, para poder entender, então o compromisso da diretoria é muito importante, né, o plano HCCP em si, né, que também muitas vezes eu preciso de melhorias, eu preciso de pessoas, né, então tudo isso acaba estando dentro dessa norma. O sistema de gestão de qualidade em si, né, então toda a parte de requisitos, documentos, controles, procedimentos, né, processos,
então toda a parte de gestão da qualidade, e o programa de pré-requisitos, né? É óbvio que a gente não pode deixar ele, que é o primeiro que a gente vai olhar, sempre os programas de BPF são fundamentais, né? Eu digo que existe um pilar, uma pirâmide, né? E eu coloco muito assim, principalmente quando as pessoas me perguntam, por onde eu devo começar? Eu falo, imagine uma pirâmide, pense numa pirâmide. E a base dela é o 5S. Então, eu começo com a minha organização, eu preciso começar a organizar, eu preciso verificar todas as áreas, né? Eu ter a disciplina em todos os requisitos do 5S, para que eu consiga implementar o programa de pré-requisito, que aí eu vou para o BPF, né? E aí o BPF, muito bem implementado, controlado, eu consigo ir para um plano HCCP, né? Porque como que eu vou controlar ou monitorar meus perigos, ter as minhas medidas de controle, se eu não tenho organização, se eu não tenho a limpeza, se eu não tenho, né, tudo isso. Então, eu preciso, para que chegar num HCCP, eu preciso que essa base ela esteja bem sólida. E, por último, o sistema de gestão, a pontinha dessa pirâmide, né, que são os requisitos de documento, processo, tem indicador, meta, objetivos, trabalhar com a política da empresa. Então, é uma pirâmide, né, mas a base sólida dela sempre com os programas de pré-requisito, né? Ele muito bem implementado. Bom, aí o padrão, né, alimentar para a implementação da IFS agora, que é utilizado para auditar os fabricantes de alimentos em relação à segurança alimentar e qualidade de processo e produto. Bom, eu tenho alguns tópicos que eu coloquei aqui também, né, que é a lista de requisitos para poder ter essa implementação do IFS, responsabilidade da gerência, né? Então, a gente sabe, mais uma vez, todos eles acabam sempre vendo isso, né? Agora, com a nova revisão da 22, a gente vê também requisitos da 9001 cada vez mais fortes em questão desse comprometimento da alta direção, né? O sistema de gestão da qualidade e segurança alimentar muito presente, a equipe, monitoramentos, controles, processos. A gestão de recurso, né? Então, assim, para chegar em tudo isso, como que eu comecei? Eu tive que contratar, eu tive que dar treinamento, eu tive que melhorar, né? Então, isso daí é muito visto na norma. Planejamento e processo de produção, que é uma coisa muito importante. Eu preciso me planejar, né? Eu preciso saber como que é o meu processo, conhecer o processo. Uma coisa que eu falo muito também para as indústrias, para as empresas, é o conhecimento, né? Até onde o pessoal da equipe da qualidade, o pessoal que está da equipe multidisciplinar, ficou ali, conheceu o processo, né? Sabe como funciona, isso é muito importante, né? Eles precisam saber realmente. Então, às vezes, em entrevistas, a gente acaba perguntando para a pessoa que está direto no processo e às vezes a pessoa da qualidade fala, isso daí ainda eu não sabia desse detalhe, né? Então, assim, o planejamento e o processo de produção, o bom conhecimento dele, saber como funciona, né? Até para poder atender aí todo o sistema de gestão de qualidade e segurança alimentar. Medição, análise e melhorias, né? Então, é todos os meus monitoramentos, a parte também de calibração, né? Como que eu faço tudo isso durante o processo, é muito importante, né? E a defesa alimentar. Então, mais uma vez aí a gente acaba falando um pouquinho do Food Defense, né? Que cada vez mais a gente tem que se preocupar com isso. Porque muitas vezes a gente acaba pensando, será que isso mesmo aconteceu dentro da empresa? Né? Ou realmente foi alguma sabotagem ou alguma coisa de má fé? Né? Às vezes um cliente reclama, você vai lá, vai verificar, não é uma coisa normal no seu processo, então a gente tem que estar dando uma olhadinha aí sempre em defesa alimentar. Bom, e o último aqui para implementação é o escopo, né, da FSC de alimentos e da fabricação. Então, os atuais módulos do esquema FSC Alimentos e FSC Fabricação de Embalagem não mudou, tá? Para o módulo de FSC Alimentação Animal, né, aí teve um novo, o documento de pré-requisito que vai entrar em vigor depois na versão 4.1. Bom, na 4.1 nós temos os documentos de pré-requisito, né, o PAS 22, que será substituído pelos requisitos da ISO-TS, agora a 22002-6. O desenvolvimento ainda será possível usar um logotipo de acreditação nesses certificados, tá? Então não pode. Bom, os requisitos adicionais.
Então, como que a gente fala do FSC 22? Eu tenho a ISO 22000, tá? A norma ISO 22000, o programa de pré-requisitos, tá? Que é o meu programa de BPF, tenho as ISO TS, né? Então eu tenho a ISO TS 1 para alimentos, a ISO TS 4 para materiais de embalagens, ok? Então eu tenho que demonstrar em auditoria e na minha implementação, eu tenho que estar implementado todos esses requisitos. Bom, estão me ouvindo? Vitor, se você estiver me ouvindo, ok. Só dá um ok para mim aqui no chat. Qualquer coisa vocês colocam aqui no chat, tá? Eu tô olhando aqui, aí qualquer coisa... Ok? Todo mundo me ouvindo? Ok. Bom, então assim, voltando, dos requisitos para implementar uma FSC 22. Então, o que que eu preciso? Eu preciso atender o requisito da ISO 22000, tá? Que é todo o sistema de gestão, todos os requisitos de documentação, todos os requisitos que estão dentro da norma, mais o requisito 7, que está dentro da 22, né, que é o plano todo HCCP, ter os requisitos do programa de pré-requisitos, o BPF todo implementado, tá? E aí eu venho para a ISO TS, se for indústria de alimentos, a 2202, e se for para embalagem, a 22-4, ok? Essa ISO TS, eu brinco um pouquinho que eu falo que é o BPF com o pé no acelerador. Por quê? Porque quando eu vou falar sobre programas de pré-requisito, eu falo BPF, né? E aí a pessoa já imagina controle de praga, potabilidade de água, né? Checklist de limpeza. Mas para ISO TS 22, eu vou um pouquinho mais além, ok? Então, isso daí dentro da norma, você vai olhando que os requisitos, eles pedem sempre um pouquinho mais. Então, eu tenho que ficar me atenta a isso. Não é só o básico. Eu tenho que fazer o a mais, o que a norma realmente pede. Então, a ISO TS é um pouquinho mais exigente. Então, para atender essa norma, eu preciso ser mais crítico nesse requisito da ISO TS. Bom, o outro passo, deixa eu só... Do outro passo é os benefícios, né? Toda a norma aí que a gente falou, BRC, IFS e a FSC 22, eu tenho os benefícios de cada norma, né? Sabendo que cada norma ela veio de um país e tem as exigências. Hoje a gente tem empresas que mandam para os Estados Unidos, aí ele tem que atender uma norma. Se eu mando para a Ásia, se eu mando para a Europa, para cada lugar eu tenho. Então, muita gente acaba vendo que, hoje em dia, a minha empresa, onde ela está? Né? Eu só mando para o Brasil? Então, qual é a norma que vai me encaixar melhor? Né? E aí eu consigo ver qual é a melhor. Não, eu quero o mercado europeu. Então, vamos lá. Lá na Europa, qual seria a melhor para trabalhar? Né? E outra coisa que muitas indústrias acabam vendo é a exigência de cliente. Né? Hoje no Global Markets não existe essa obrigatoriedade de qual uma delas, tá? Você pode escolher. Então, assim, com o Global Markets, eles falam e deixam aberto. Você escolhe, mas é uma das três, ok? Então, você fica à vontade em escolher, porém tem que ser uma das três. Mas não necessariamente, olha, eu só quero o BSC ou eu quero o IFS. Eles não vão te obrigar a isso no Global Markets, tá? Bom, o padrão BRC, né, ele permite que a organização forneça evidências de compromisso, né, no caso de incidente, a segurança de alimentos, né, a defesa legal aí. Eu falo que é muito importante isso, por quê? Porque uma indústria com uma norma implementada, ela para o cliente, né, e até para quem sabe, para quem vê isso, para quem está dentro da empresa, você vê que você tem um controle disso. Então, qualquer coisa que acontecer, você tem os monitoramentos, você tem as evidências, você tem a checagem. Então, isso é muito importante, porque cada vez mais, até as próprias pessoas que trabalham na empresa se sentem seguras, né? Opa, peraí, a minha empresa está cada vez mais exigente, cada vez mais trabalhando. Então, nessa questão aí de ter esse compromisso, né? Eu também tenho essa evidência, né, em documentos. Construi e opera um sistema de gerenciamento, né, capaz de cumprir com as exigências, né? Eu automaticamente estou cumprindo com exigência de cliente, com legislação, então isso também é muito importante. Né? Fornece ferramenta para melhoria de desempenho, da segurança.
Uma coisa também que é muito legal é porque, assim, uma norma, ela te faz cada vez mais querer melhorar, né? Então, hoje, eu falo que você está monitorando aqui, você implementou o seu plano HCCP, e aí você parou? Não, eu estou olhando sempre o meu plano, eu estou sempre revisando, eu estou sempre vendo o que está acontecendo dia a dia com o meu processo, se acontecer um desvio, eu já estou ali na hora. Então, isso é muito bom, né? Cada vez mais melhorando os processos, e isso é bom para a empresa. Facilita a redução de desperdício e retrabalho, isso com certeza. Eu falo, quando a gente padroniza qualquer tipo de trabalho, nós padronizamos, eu tenho um padrão, então ele vai começar desse jeito e ele vai terminar assim, eu tenho especificação técnica, eu tenho controle ao longo do meu processo, então eu tenho lá no final um padrão, aonde eu não vou desperdiçar tempo, eu não vou desperdiçar o equipamento, eu não vou desperdiçar a pessoa, então cada vez mais eu vou melhorando isso. Né? Então, a norma BRC, ela permite que a organização consiga demonstrar aí tudo isso. Bom, da IFS, né, a certificação IFS Food, ela oferece uma série de benefícios também para a empresa, né? Todas as três oferecem benefícios, né? Pois busca excelência em qualidade, segurança alimentar, satisfação do cliente, busca com vantagem competitiva em seu mercado, que isso é muito importante, né? E os benefícios? Os benefícios do IFS, eu coloquei aqui do departamento de produção, melhorar o entendimento entre a gerência e a equipe, né? Então, isso é muito importante, essa comunicação, saber o que está acontecendo, né? Isso é muito importante. Há um monitoramento dos cumprimentos dos regulamentos alimentares, então, o tempo todo eu estou monitorando isso. Né? Uso eficaz de recurso, né? Então, eu tenho esse recurso, eu sei como utilizá-lo, né? Não vou desperdiçar. Redução na necessidade de auditorias de cliente. Bom, isso daí na redução de auditorias de cliente, eu falo que já é um requisito do Global Markets, né? Hoje, todo mundo aí que faz marca própria ou que fornece para essas grandes indústrias que está dentro do Global Markets, o que eles pedem é escolha uma norma, né, do GFNSI, as auditorias elas vão ser mais espaçadas. Muitas empresas hoje me perguntam assim, Priscila, mas se eu escolher qualquer uma dessa norma, eu não vou ser nunca mais auditado? Não, você vai ser auditado. Porém, os espaços vão ser maiores, você todo ano vai mandar seu certificado, né? Talvez alguma dessas normas, vamos pensar assim, se eu tenho um IFS, um BRC, um FSC, e o checklist do seu cliente, ele tenha mais do que essas normas, talvez uma auditoria para ver essa diferença. Tá? Mas você reduz bastante auditorias, isso com certeza. Sem contar a questão de entrada no mercado. Porque muitas empresas hoje, o que ela vê? Se essa empresa já é certificada, ela já está homologada automaticamente. Então, a sua entrada no mercado, a sua entrada dentro dessas indústrias, para estar vendendo ou fornecendo, é muito mais rápido. Entendeu? Bom, auditorias independentes de terceiros, né? A maior flexibilidade através da implementação individual devido a uma abordagem baseada no risco. Então, que isso é muito importante também, hoje as empresas verem. Então, é bem legal isso. Bom, os benefícios do departamento de marketing. Então, a gente na IFS, eu tenho benefícios dentro da produção, mas, porém, eu também tenho os benefícios do departamento de marketing, né? Melhor reputação comercial como fabricante de produtos de alta qualidade, então foi o que eu falei para vocês. Vocês podem usar essa ferramenta eu tenho uma certificação de um sistema de gestão, né, para estar nos lugares, para divulgar isso. Capacidade de negociar com clientes que exigem auditorias de terceiro, então isso daí também. Hoje com o Global Markets, como está funcionando? As empresas, elas acabaram aderindo no checklist. Então, assim, se eu faço auditoria do Walmart, o Carrefour aceita esse checklist, porque como funcionava antigamente? O cliente, ele recebia auditoria de um, aí no outro mês era outro mês, então todo mês ele tinha uma auditoria de algum cliente. Então, foi unificado esse checklist. Então, onde eu reduzi, né, esse custo para o cliente, eu reduzi isso, tenho menos auditorias e eles acabam aceitando esse checklist aí do Global Markets, né? O uso do logotipo e certificado do IFS, né, para demonstrar, então isso também é muito legal na questão de marketing, ok? E os benefícios do FSC 22, né?
São requisitos da ISO 9001, que nem eu falei para vocês, né, que é aplicável junto aos demais componentes para a FSC 22. Então, isso é muito bom, porque te ajuda e fica com uma robustez aí em questão de gestão de qualidade. Tá? Incorpora de maneira integral a ISO 22, o PAS, Programa de Pré-Requisito, a PCC e a aplicação dos passos do Códex. Né? Então, ele está tudo englobado ali, e hoje em dia é o que as empresas acabam indo mais para certificação, mas assim, todas elas têm esses requisitos, mas a FSC 22 eles acabam gostando, porque às vezes ela já começou com uma norma de ISO 9000, então fica até mais fácil para fazer a transição. E ela é aprovada também, né, pelo GFSAI. Bom, exigências. É claro que eu escolho uma norma, né, eu tenho aí os benefícios que ela me dá, mas eu tenho que atender também às exigências de cada uma, certo? A BRC, o importante é você fazer um bom planejamento sempre, né? Um bom planejamento. Então, assim, como eu vou começar e eu consegui demonstrar isso, né? Que eu me planejei e eu consegui implementar isso, né? Manter positivos comprometidos e estabelecer um cronograma claro, né? Então, isso é muito importante. Então, assim, como que nós vamos fazer? Na onde a gente vai começar, né? Quem vai ser as pessoas envolvidas? Isso também é muito importante. Estabelecer um sistema de gerenciamento, né, de qualidade. Isso daí conseguir fazer com que todas as empresas, todo mundo que está envolvido nessa implementação, né, consiga demonstrar isso. Identificação das exigências legais, né, isso é claro, é fato. Então, a documentação toda, olha, o meu segmento é esse, a legislação que eu devo seguir é essa, e você conseguir mostrar todos esses controles, né, de legislação. Identificação e documentação do risco específico, né? Então, o meu plano HCCP tem que estar bem implementado, validado, funcionando, ok? Identificação de BPF, né? Incluindo todos os programas que nós temos junto. Implementação de qualquer melhoria, né, estrutural, isso é muito importante dentro da implementação, é uma exigência, não tem como a gente não passar e não ver. Tá? Então, se eu chegar e a gente chegar numa empresa, olhar e você ver que a estrutura dele não está legal, isso daí pode interferir totalmente na sua certificação, né? Porque se aquilo ali pode ser um risco, né? Talvez eu tenha um teto e meu equipamento é aberto, eu posso ter influência ali no meu ambiente, então tudo isso é muito importante, né? Então, uma exigência é eu ter uma boa estrutura, isso é fato, ok? Capacidade de conseguir demonstrar que todas as medidas cabíveis foram adotadas, né, para evitar um incidente. Então, assim, tudo isso, né, o que eu tenho que fazer para conseguir ter essa norma, ter uma certificação, né, isso tudo é muito importante. Então, primeiro eu tenho que pensar em tudo isso, né? Quais são as exigências? O que eu preciso ter, né? Hoje, como que está a minha empresa hoje? Nós conseguimos atender? Então, fazer essa avaliação é muito importante dentro da empresa, ok? IFS também é a mesma coisa, né? Então, estabelecer padrão comum com sistema uniforme, né? Para trabalhar com organismos de certificação acreditados, os auditores são qualificados e aprovados, então é uma exigência também, né? Então, tem hoje o IFS Food, ele tem a qualificação dos auditores e dos consultores, então sempre procurar pessoas qualificadas, né? Isso é muito importante. Garantir a comparabilidade e transparência, né, em todos da cadeia de suprimento, conseguir demonstrar tudo isso. Né. Reduzir custo e tempo para fabricante e varejista, isso é muito importante também, ok? Bom, e a FSC 22, né, uma exigência, né, o auditor auditará a organização operando o número representativo de linhas de produto, né, abrangido pelo escopo da certificação. Deixa eu só... É isso daqui. Abrangindo pelo escopo da certificação, né? A exigência, pelo menos 50% do tempo de auditoria será nas áreas de produção, então tem que estar funcionando. Uma coisa que as pessoas me perguntam, mas na hora da auditoria, tem que estar funcionando todos os meus processos? Tem, tá? Tudo tem que estar funcionando. Se você colocou no seu escopo, que é a fabricação, e colocou 5, 6 linhas, a quantidade que for de linha que você quer que esteja dentro do escopo de certificação, todas têm que estar rodando durante a auditoria, certo? E uma exigência que pelo menos 50% do tempo da auditoria será nas áreas de produção,
certo? Então, assim, tem que estar a maior parte do tempo vendo. Então, os monitoramentos vendo ali na hora, o monitoramento de PCC vendo na hora, as coisas acontecendo ali na hora, certo? Então, é uma exigência, não tem como fugir disso. Tem que estar funcionando. Bom, das não conformidades críticas, né, aqui também nós temos correção necessária de oportunidade para melhoria. Né, então, aqui a gente tem, dentro da FSC 22, né, pode ter as não conformidades menor e não conformidade maior para a versão 4.1. Né? O esquema FSC foi incluído a não conformidade crítica. Tá? Então, assim, essa crítica aí é circunstâncias que o impacto direto na segurança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque muitas empresas perguntam, e como que funciona essa questão de eu posso ter quantas não conformidades, né? Eu posso, não posso. Então, tem agora essa não conformidade aí, menor, maior e agora com não conformidade crítica, tá? Que é avaliado dentro da auditoria. Bom, da certificação. Vamos falar um pouquinho. Da BRC, ela tem um programa diferenciado, certo? Então, é assim, para cada norma que eu escolher, eu preciso saber muito como cada uma funciona. Né? Então, eu saber, eu vou escolher a BRC, como ela funciona, né? Quais são os requisitos exigidos, o que eu tenho que fazer para atender essa norma, né? Mas como funciona a certificação dela? Que é diferente do processo da IFS e é diferente do processo da FSC 22. Então, por isso que vocês têm que entender muito como funciona cada norma e como que é a certificação de cada uma, ok? Então, eu vou falar um pouquinho de como funciona essa certificação de cada uma delas. Bom, BRC é um sistema de certificação do processo e produto, né? O organismo de certificação tem que estar aprovado pela BRC. O programa de auditoria sem agendamento, então eu posso escolher esse programa de auditoria sem agendamento, onde eu tenho duas opções. Tá? Opção 1 é toda a norma auditada em uma única visita com duração de 2 a 3 dias. Tá? A opção 2 é a auditoria que é dividida em 2 visitas, e aí elas são separadas com duração de 1 a 2 dias. Tudo isso vai depender também de vocês conversarem, qual o organismo de certificação que vocês vão estar escolhendo, né? Fazer uma cotação, fazer qual é o melhor, como que eles vão estar se portando, e aí você conseguir ver qual é a melhor, né, para você, dentro do que se encaixa aí, dentro do que você está querendo. No programa Mercado Globais da BRC, né, obtém reconhecimento do nível básico ou intermediário dos requisitos antes da certificação. Então, como que funciona? Eu posso ter passar por esse programa, eu posso ter essa, vamos dizer assim, não uma certificação, mas uma aprovação, tá, da BRC, eu passo pela auditoria, e aí eu tenho o nível básico ou intermediário, então eu posso atender, porém ainda não estou 100% qualificada, ok? Eu passo por essa auditoria, eles podem me avaliar, ver como que eu estou no nível médio ou intermediário, porém ainda eu não estou totalmente apta para ter a certificação. E aí eles passam toda a documentação, tudo que vocês terem que ir fazendo para implementar, para poder ter essa certificação, tá? Bom, como que funciona a questão de nota, né? Para as auditorias sem agendamentos, nós temos as notas A+, B+, C+, D+, ou não certificada, tá? Então, o relatório de auditoria, conforme a gente vai fazendo o checklist, né, ele tem toda essa pontuação de notas, né, onde se você não conseguir, você não consegue estar certificado. E auditoria com agendamento, né? Então eu posso pedir uma auditoria sem agendamento, mas eu posso pedir essa auditoria aí com agendamento. E aí as notas são A, B, C, D ou não certificada, ok? Porém, como que funciona? Dentro de cada uma delas tem o que você deve fazer, tem que entrar em contato também com a certificadora, como que vai funcionar essa questão do sem agendamento, né? Vai ser comunicado com 24 horas de antecedência, tá? Então, assim, como que é o planejamento, dentro de qual mês, tudo isso, se é dentro de 6 meses ou dentro de 1 ano. Então, tudo isso a certificadora, né, passa todas as informações para vocês poderem escolher qual seria a melhor, ok?
Nesse caso, eu posso ter as reauditorias, de 6 meses a 2 meses. E aí fica a critério de qual item que você vai escolher. Bom, a certificação, eu tenho 3 níveis de conformidade, ok? Eu tenho o crítico, quando há uma falha no cumprimento de segurança alimentar ou uma questão jurídica. Eu tenho o maior, né, quando há uma falha substancial no atendimento às exigências, dúvida significativa quanto à conformidade do produto ou serviço. E eu tenho a menor, quando uma causa não foi totalmente atendida, ok? Então, assim, eu tenho que olhar muito essa questão de quais são as não conformidades que eu tive, se impactou ou não na minha segurança, né, de alimentos, e se eu consigo resolver isso a tempo, né? Então, tudo isso são verificado em auditoria, ok? A IFS é uma das 3 maiores normas privadas na produção de alimentos, tá? Então, assim, ela tem um escritório que trabalha direto aqui no Brasil, né? E o objetivo deles é apoiar a segurança de cadeia de fornecimento. Então, a IFS, ela tem todo o programa dela, né, de como fazer a certificação, o apoio que eles dão às empresas que aderirem à norma deles, né? Tem toda uma estrutura, ok? Ajuda também, né, as empresas. E a IFS, ela já tem um diferencial, que é os tipos de auditoria. Então, ele tem a auditoria inicial, a auditoria de acompanhamento, a auditoria de renovação e a auditoria de extensão, tá? Então, é da mesma forma, cada organismo de certificação que vocês escolherem, é bom conversar como cada um está se portando, como cada um está fazendo o seu procedimento e ver qual é o melhor para vocês, entendeu? O escopo da auditoria da IFS, né, é uma norma de fornecedores de produtos alimentícios com marcas próprias de varejistas e atacadistas, e também outros fabricantes de produtos de alimentos, e destina somente a empresas processadas de alimentos ou empresas que embalam produtos alimentícios a granel. Ok? Então, vocês podem escolher, quem está dentro desse escopo aqui, essa norma e ver qual que é a melhor para vocês. Bom, a IFS, ela exige possibilidade de pontuação, já diferente, ok? Então, vocês viram que a BRC, eu tenho A+, A, B. O IFS, ele tem a nota que é A, que você cumpriu totalmente com os requisitos. Se eu tiver uma nota B, significa que você cumpriu quase que com todos os requisitos, né? Porém, ficou evidenciado um pequeno desvio. Talvez eu tenha um procedimento que está escrito, mas eu não executei ele totalmente, alguma falha assim, ok? A C é apenas uma pequena parte do requisito foi implementada, certo? E a D, o requisito da norma não foi implementado. Então, para cada item do checklist onde a gente vai auditar, nós demos essa pontuação, A, B, C e D, certo? Porém, cada letra dessa, ela tem uma pontuação, ok? Então, elas têm um peso, que lá no final, ele vai dar essa porcentagem. Então, isso é muito importante. Tá? Se você tem um D, você está com peso 0. Né? Então, assim, você acaba perdendo também esses pontos, e aí lá no final pode atrapalhar na sua pontuação final, ok? Bom, para a FSC 22, certo? Eu tenho a certificação multisite, que é a certificação de múltiplos lugares, tá? Que é possível para a FSC de Serviço de Alimentação e Transporte e Armazenamento, tá? As auditorias não anunciadas, que entrou agora na versão, então todo mundo fica preocupado, mas é não anunciada mesmo, né? Eles vão chegar aqui bater na minha porta de surpresa, né? Então, assim, a gente sabe que pode acontecer, mas não vai chegar na hora, porém elas são não anunciadas num prazo muito curto que a empresa é comunicada, ok? O novo requisito do esquema da 22, né, a versão 4.1, é uma introdução da auditoria não anunciada obrigatória, então quem está nesse ciclo vai passar por ela, não tem como não passar. Uma auditoria não anunciada será realizada durante uma das 2 auditorias de monitoramento, ok? Então, se eu tenho auditoria de certificação, ela não vai ser não anunciada, e a última, ela sempre vai estar no meio do seu ciclo aí, certo? A empresa pode voluntariamente optar por ter ambas as auditorias também, né, de monitoramento de não anunciadas. Elas são realizadas durante as auditorias iniciais, renovação e transição, foi o que eu falei para vocês,
ok? Bom, e para a gente finalizar aqui, não sei como todo mundo sabe, né, as últimas notícias aí em questão da atualização da ISO 22000, né, a ISO 22000-2018, ela foi aprovada dentre os especialistas de mais de 30 países, o prazo será de 3 anos para as empresas se adequarem, né, então, assim, quem já tem a ISO 22000 não deixa para a última hora, né? Talvez já comecem já se qualificando para ter essa atualização o mais rápido possível, né? E até para que, se você for escolher uma dessas 3 normas aí, a BIC, o FS, a FSC, você também já está atendendo, ok? Né? Houve uma mudança estrutural e conceitual, né? E ela tem uma compatibilidade com a estrutura da 9001-2015, então cada vez mais fez a atualização da 9001, né, fez a atualização da 14.000 e da 22. Então, cada vez mais, quando a gente olha para a norma da ISO, você vai vendo que elas estão se conversando, né, e fica muito mais fácil também para a empresa. Hoje em dia, tem muitas empresas que elas têm a 9, a 14, né, quer ter uma de segurança alimentar, quer ter várias normas, então isso vai ficando muito mais fácil, né, até para fazer a gestão. Né? Os novos conceitos foram, né, introduzidos e fortalecidos aí, abordagem dos processos, né? Então essa atualização da 2008 aí, cada vez mais o mapeamento de processo, avaliar cada processo, né? O ciclo do PDCA aí, né, dentro do plano também do HCCP, que eu digo para todo mundo que o plano não é só escrever e eu tenho um plano HCCP, e sim fazer a gestão dele diariamente, né? De desvio, do que está acontecendo. Então, é fazer rodar o ciclo mesmo. Tá? E a gestão de risco, né? Que isso também acabou entrando aí na nova ISO 22000, que é uma coisa muito importante para as empresas estarem avaliando, ainda mais de segurança de alimentos, né? Ter essa avaliação e conhecer a questão de risco que eu tenho, né? Risco não só na segurança de alimentos, mas risco no meu negócio. Né? Isso também é importante a empresa estar vendo. Ok? Bom, eu estou aqui finalizando, né, os slides.